o quadro Diário de Mãe hoje fala sobre obesidade infantil. Algumas pesquisas apontam que 40% da população brasileira tem obesidade. E claro que as crianças estão inseridas aí dentro desses valores. Por isso eu convidei a Ana, que é nutricionista pediátrica, que vai nos contar um pouquinho aí. De fato, a obesidade infantil está crescendo, né? Sim, é um fato. É um fato, Lenice. E qual que é a importância? O cuidado para prevenir a obesidade infantil já tem que começar na gestação. Ah lá, eu não sabia. Exatamente. Na verdade, na gestação e na pré-concepção. Então, a mulher decide engravidar, ela já tem que ter alguns cuidados específicos com a alimentação, ter uma alimentação saudável, uma alimentação variada, né, diversificada, para poder fazer a nutrição do seu corpo. Tá, então peraí, aquela gestante que fala, eu tô grávida, posso comer tudo, porque é o meu momento, é tudo mito. É tudo Vai mito. Poder probabilidade muito grande do seu filho ser obeso. Com certeza. A gente tem que pensar que a gestação é um período para a gente focar na qualidade alimentar e não na quantidade. Isso é o mais importante, tá? Porque é um momento de ouro, é uma janela de oportunidade em que a gestante pode programar o futuro saudável do seu filho. Então, quanto mais natural a alimentação for, mais saudável, consumir menos industrializados, melhor. Menos doce. Menos doce, exatamente. Que eu me lembro que quando eu comia chocolate, porque eu era chocolatra, eu deitava do lado esquerdo e a Manuela mexia muito na minha barriga, porque geralmente é isso, o doce ativa, não é isso? Sim, ativa. Então eu queria sentir, eu comia. E de fato ela gosta de doce. Ela gosta de doce. Então hoje já é comprovado também que tudo que a mãe come durante a gestação já passa pelo líquido amniótico e o bebê já sente o sabor. Então olha quanto como é interessante. mais saudável a alimentação, introduzindo legumes, verduras e algumas frutas, vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil, com certeza. Então esse é um período que a gente tem que cuidar muito, tá? E aí posterior a isso, posterior à gestação, vale lembrar que o aleitamento materno também tem extrema importância, né, nessa prevenção da obesidade, né? Então hoje o Ministério da Saúde preconiza 6 meses de aleitamento materno exclusivo para criança no mínimo, né? Podendo ser estendido até 2 anos ou mais, né? Porque também além de nutrir a criança, cria esse vínculo, esse afeto com o bebê, tá? E pensar também na introdução alimentar de forma saudável, que acontece ali nos 6 meses, né? Onde a criança vai começar a comer as frutinhas, vai começar a comer os legumes, entender como é a alimentação. Tá? Bom, geralmente quando faz a primeira papinha, a gente está sempre usando aqui, até você separou, cabotiá, cenourinha, batatinha, tomate, tudo. Tudo. E depois começa aquela fase que eles começam a escolher o que vai comer. Exatamente. Nesse processo aí a gente já vê que a criança já fica um pouco mais redondinha, Sim. é isso? Então, eu costumo falar que a criança ela tem o poder de regular. Ela sabe o que vai ser bom para ela e ela sabe a quantidade necessária, né? O que os pais têm que observar, na verdade, é focar numa alimentação que seja saudável e evitar o uso de industrializados, de açúcar, de farinhas temperos, brancas. inclusive, né? Temperos industrializados a gente não indica. Então, o que a gente indica para fazer a comida da criança? Eu separei aqui alguns temperos naturais. Então, por exemplo, cebola, né? É uma ótima opção. Alho, né? Porque tem as fibras boas, vai fazer o funcionamento do intestino da criança. Perfeito. Esses temperos que são temperos de vó, né? Então, a salsinha, a cebolinha, é isso aqui que tem que ser o tempero da alimentação da criança. E não utilizar temperos industrializados, que é rico em sódio, né? Rico em glutamato monossódico, que faz muito mal para a criança, tá? Então, esses temperos não tem erro, é natural e vai promover uma saúde para a criança. Tá? E como que eu consigo colocar, gente? A gente separou aqui então os temperos. A criança gostar, por exemplo, de tomate. Tá. Qual que é a indicação? No mínimo, a gente tem que oferecer de 8 a 10 vezes cada alimento para a gente definir se essa criança gosta ou não do alimento. Então, assim, não é porque você ofereceu a primeira vez um tomate, né? Ou você ofereceu, ela recusou. Então, você fez a primeira frutinha, você colocou lá a maçã raspadinha, né? Para a primeira frutinha da criança. Se ela recusar, no outro dia você oferece novamente. Porque a criança, ela nunca provou nada, ela então, só ela precisa conhecer. E o legal, Lenice, ela vê o alimento. Nunca misturar todos os alimentos juntos, porque ela precisa ver que isso aqui é uma maçã, ela tem que reconhecer a forma da maçã, ela tem que reconhecer a textura da maçã, o cheiro da maçã, saber que isso aqui é maçã. Perfeito. E fazer, oferecer de 8 a 10 vezes para a criança, para a gente assim pensar, bom, e ela tem toda a liberdade para não gostar. Igual a gente também não gosta de determinados alimentos, né? E aqui você colocou a banana, o mamão, que a gente pode fazer batidinho, amassadinho. E eu tô vendo as proteínas, exatamente. Então, assim, a gente precisa, a alimentação da criança, ela precisa estar composta dos 3 macronutrientes mais importantes, que são as proteínas. Então, aqui a gente trouxe, né, o peito de frango, tá? Temos também os ovos, né, que fazem parte da proteína, então pode ser iniciado já com 6 meses.
tanto a gema quanto a clara. Só depois de um ano, não? Exatamente, não. Tá. Quando faz 6 meses na introdução alimentar, a gente já pode oferecer o ovo, gema e clara, tá? Aí depois das proteínas nós temos os carboidratos. Então aqui eu trouxe a batata doce, que é ótima, tem uma liberação do índice glicêmico bem lentamente, né, para a criança. Como ela tem um sabor mais adocicado, eu gosto de começar a introdução alimentar com legumes como a batata doce, a abóbora cabotiá. Mandioquinha salsa. Mandioquinha salsa. Que é uma delícia. Exatamente, porque tem esse sabor mais adocicado que lembra o leite materno. Perfeito. Então é legal iniciar com esses, tá? Perfeito. E também pensar nas gorduras. As gorduras são muito importantes. Aqui eu trouxe alguns exemplos de gordura, então a gente pode colocar também as castanhas, né? Eu posso colocar, inserir na alimentação dos pequenos? Pode. Castanhas, as gorduras boas, castanhas, azeite de oliva, óleo de coco, tudo isso são gorduras boas que vão favorecer também, dar energia para a criança. E ela precisa ter ela tem que ter contato com todos os macronutrientes. A partir de que idade eu posso inserir essa alimentação? As castanhas, elas são recomendadas a partir de 1 ano, tá bom? Então pra gente evitar o risco de alergia, tá? Perfeito. Então a partir de 1 ano só. Tá ótimo. Bom, então a gente mostrou um pouquinho aqui de legumes, verduras, frutas, tudo isso para uma alimentação saudável, para evitar, prevenir a obesidade. Mas pra gente finalizar, eu queria deixar a dica aí para as crianças maiores. Eu sei que a vida é muito corrida, que a gente vai preferir um congelado, que vai preferir um biscoito recheado, mas a gente tem que ter o foco na saúde, não é a questão da estética, né? Exatamente. A gente tem que ter um certo planejamento. Então, para você consumir os alimentos saudáveis ao longo da semana, o ideal é você fazer as compras no final de semana, deixar tudo organizado para poder conseguir seguir esse diário alimentar, né, todos os dias, e pensando realmente na saúde, como você comentou. Perfeito. A estética vai ser uma consequência. Uma consequência. Exatamente. Aqui na frutaria a gente encontra tudo. Tudo, eu sempre indico para os pacientes. Super fresco, tudo né? Fresquinho, né? Tudo de boa qualidade. Então eu sempre indico para os pacientes aqui comprarem aqui na frutaria. Tá ótimo. Tá bom? Ana, obrigada. Eu que agradeço, Lenice. Obrigada. E você continua aí, acompanhe, assista a Agenda do Leite com alguns dos principais acontecimentos da nossa cidade. E para finalizar, tem dicas da Ótica Visolux. E chegou a hora da dica da Ótica Visolux. Hoje a gente vai falar de tecnologia. Muita tecnologia, né, Lígia? Muita, não dá pra parar, né, gente? A tecnologia hoje no mundo é isso, né? De hoje para amanhã a coisa já muda e estamos aí com essa coisa linda, maravilhosa. Vocês podem ver aqui atrás de mim essa máquina nova, esse novo equipamento de montagem. Para quem não sabe, né, a Visolux tem um laboratório próprio. Agora, que benefício traz? Para que serve essa máquina? Na verdade, ela é o corte da lente, tá? Para encaixar na armação, entendeu? Então, é muito mais precisão. E ela agora vem dotada do sistema de fazer cortes nas lentes. Então, cortes especiais. Isso, cortes especiais na lente. Então, se a lente ela é mais curvada, se ela tem um desenho, um gatinho, sem contar a gravação na lente. Então, você quer personalizar a sua lente, você faz um desenho. Você gosta de futebol? Faz uma bola de futebol. Você gosta de... Assinar meu nome. Isso. Se você gosta de tênis, um esporte, qualquer coisa, com as suas iniciais, tudo, o que você quiser. Muito bem, parabéns para vocês de novo, né? Bom, então finalizamos aí com mais uma dica da Ótica Visolux, tecnologia, laboratório próprio, tudo que você precisa em um só lugar. E chegou a hora da Agenda do Leite com alguns dos principais acontecimentos da nossa cidade. Mas dessa vez está super especial, voltada para o mês das crianças. O Boulevard Londrina Shopping tem um super aquário com diversas espécies. Então aproveite, curta, vá conhecer todas as espécies e se divertir. Agora, para quem gosta de dançar, tem aí no Catuaí Shopping Just Dance. Então não fique de fora. Por hoje fico por aqui, semana que vem eu volto com mais novidades, informações e tudo o que acontece na nossa cidade. Só lembrando que você pode acompanhar a programação pelo site da Multi TV Cidades e também pelo canal do YouTube. Então fica a dica.